Eu sou Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para trabalhar com 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. E hoje eu vou conversar com Liana Cláudia Uriarte Ferronato, a presidente da ABPAR, Associação Brasileira de Paramiloidose, que vai nos falar um pouco sobre essa doença rara, uma doença que ela tem um caráter genético, uma transmissão genética, hereditária, né? Acho que é melhor do que genética, hereditária, né, Liana? E atinge mais de 5 mil brasileiros. A Liana mora em Sinop, Mato Grosso. Ela é casada, mãe de 2 lindas meninas. E ela descobriu que ela era portadora da amiloidose hereditária com o diagnóstico da mãe dela. Eu conheci o trabalho da ABPAR através do Fábio Figueiredo, que era o antigo presidente da associação. Nós da Rede de Medical Coaches Brasil, desenvolvemos um trabalho bastante interessante com os associados. E aí eu fiquei, isso foi em 2018, e eu não conhecia nada de amiloidose hereditária. Então eu fiquei curiosa e achei interessante conversar e trazer esse tema aqui para discussão. Eu agradeço muitíssimo, Liana, por você estar aqui, ter aceitado esse meu convite para falar dessa doença rara. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada a você, Mariana. A ABPAR e eu, particularmente, agradecemos também essa oportunidade, porque é sempre engrandecedor, né, poder divulgar informação e ajudar e fazer o que for preciso para que a doença seja divulgada e mais falada, para facilitar a vida das pessoas, dos familiares e tudo mais. Eu que agradeço. Bom dia, muito obrigada, Mariana. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco, Liana, para a gente começar o papo, falando um pouco o que é essa amiloidose hereditária. Na verdade, ela é a amiloidose hereditária por transtirretina, é isso mesmo? É isso mesmo, esse é o tipo da amiloidose familiar hereditária, né? Essa que a gente trabalha na nossa associação. É uma doença, como você mesmo disse, de origem genética, ela é degenerativa, progressiva, se não for tratada, ela é incapacitante e podendo levar à morte, principalmente nos portadores do fenótipo cardíaco, né? E também no fenótipo polineuropático, mas assim, com um período de sobrevida um pouco maior. É uma doença transmitida pelo pai ou mãe portador. Os filhos desses pais portadores têm 50% de chance de serem portadores também. Então, assim, é uma abrangência bastante grande. Os pais que têm, um dos parceiros tem o gene, pode transmitir para todos os filhos, ou todos os filhos têm 50% de chance de ter, ou pode acontecer de nenhum ter também, né? Isso aí é uma roleta, né? É uma questão de sorte da pessoa. E como é que, em quais locais do corpo, normalmente você falou, tem a cardíaca e a outra eu não entendi muito, o que é? É neuropática, de polineuropatia dos membros, né? Tá. Pernas, braços, mãos, pés, assim. No fenótipo só polineuropático, normalmente a doença começa nos pés. Os primeiros sintomas são a sensação de formigamento, queimação, agulhadas. A pessoa pisa no pé, pisa no chão, sente já essa sensação ruim, dormência, ou às vezes ela está dormindo, sente fisgadas. São os primeiros sintomas comuns para quem tem polineuropatia. Uhum. E esses sintomas eles vão evoluindo, eles vão subindo para as pernas, aí depois começam nas mãos. Um sintoma bastante característico da amiloidose para ambos os fenótipos é a síndrome do túnel do carpo, que atinge as mãos, as pessoas às vezes têm aquela dor, aquela dormência, tem que operar o túnel do carpo, que não é especificamente um sintoma só para quem tem amiloidose. Pessoas que não têm amiloidose também podem ter esse sintoma, mas é um sintoma sugestivo que deve ser investigado se você já tem
a herança de alguns antecessores seus, avós, tios, alguns parentes que tiveram algumas doenças e você começa a ter aquilo igual, já é sugestivo de sintoma para amiloidose. E nos cardíacos, no fenótipo cardíaco, começa com arritmias, começa com alguns problemas assim que a pessoa nunca teve, sempre teve uma condição cardíaca boa, e de repente ela começa a ter alguns episódios que levam ela com urgência para pronto atendimento e tudo mais. E existe também o fenótipo misto, que a pessoa começa com a polineuropatia e logo em seguida já desenvolve a parte cardíaca também. Então, quer dizer, é bastante relativo e depende muito da variante da mutação daquela pessoa, porque existem muitas mutações para amiloidose. Tem as de origem, a principal é a origem portuguesa, que é a Val30-MET, que foi a primeira descoberta, começou na cidade de Póvoa do Varzim, em Portugal. Então, hoje, a literatura mais completa é essa, do início da doença, do estudo da doença em Portugal. Mas aí, onde os portugueses viajaram, colonizaram outros países, houve uma mutação com os povos desses outros países. Então, hoje a gente tem variante, além da portuguesa, a gente tem alemã, tem russa, tem americana, tem africana, tem chinesa. Então, quer dizer, depende da variação, da mutação da pessoa, vão ser esses sintomas nos corpos dela. Se for a cardíaca, ela vai ter episódios cardíacos, assim, de uma hora para outra, começa a ter episódios cardíacos. E se for polineuropatia, basicamente começa dos pés. É o mais comum de acontecer. E aí você me diz uma coisa que, então, quer dizer, são alguns sintomas que vão dando. Eu não, assim, como ela é rara, eu fico imaginando se você tem esse diagnóstico rápido. Isso, como é que quanto tempo demora esse diagnóstico, em média? Olha, a maior dificuldade hoje é justamente de se diagnosticar essa doença, pela raridade, que também já não é mais tão rara como era antigamente, né? Hoje já tem alguns médicos, alguns centros que já estão conhecendo um pouco mais. Mas até as pessoas chegarem nesse local, a média é de 2 a 5 anos, dependendo da localização da pessoa, do grau de instrução dela, da condição socioeconômica. São situações que, assim, variam muito, depende muito de região para região. Mas o diagnóstico é muito difícil e é muito demorado de modo geral, sim. Principalmente se a pessoa for o primeiro caso da família, que não tem suspeita, que não imagina o que seja, nada. Então, ela vai ficar numa luta assim, ela vai passar por vários profissionais, porque, por exemplo, se começar nos pés, ela vai no neurologista. Se esse neurologista não tiver conhecimento de amiloidose, ele vai investigar muitas situações e talvez nunca investigue amiloidose. Se for cardíaco, ele vai no cardiologista, o cardiologista vai tratar como uma doença cardíaca normal, comum, uma doença não é normal e comum, um exemplo que eu quis dar, assim, que é uma cardiopatia congênita, alguma coisa que a pessoa tenha. Aí, se ela tiver problemas digestivos, porque acontece bastante, também são sintomas bem frequentes nas pessoas que possuem amiloidose, o gastro vai passar remédios para melhorar a condição gastrointestinal da pessoa, problemas digestivos, problemas de intestino, e aí a pessoa vai passar por vários especialistas que cada um vai tratar individualmente a situação, mas talvez nenhum perceba que aquilo lá é só um sintoma de uma doença muito maior, que é muito sistêmica, que pode atingir várias partes do corpo. Então, até ela acertar esse diagnóstico, ela pode perder até 5 anos da vida dela com essa doença. Dependendo da mutação e do acometimento, se for o fenótipo da pessoa, ela pode já estar num quadro muito avançado quando ela descobre o diagnóstico, ou pode morrer sem ser diagnosticado também. É interessante que você falou, do que você diz para mim, eu imagino a dor dessa pessoa, porque isso envolve uma questão de estresse muito grande, a falta do diagnóstico, né? Imagino, como é que as pessoas chegam até a associação? Elas chegam com essa dor muito grande? Eu posso falar por mim mesma, né? Foi assim que eu conheci a associação. A minha mãe suspeitou, quando ela começou a ter os primeiros sintomas, ela suspeitou que ela era portadora de amiloidose, porque ela tinha perdido 2 irmãos, que a família dela é muito numerosa, 10 irmãos,
os irmãos mais velhos tinham falecido há 20 anos antes dela, de amiloidose. Na época, não tinha tratamento, não tinha nada. Um médico muito atualizado, muito avançado, de Curitiba, fez uma biópsia do coração do irmão dela, que faleceu, e essa biópsia deu que era sugestivo para amiloidose. Uhum. Aí, um ano depois, a outra irmã da minha mãe, também mais velha, faleceu também, e aí sim foi diagnosticado que, então, como ela tinha morrido de uma forma muito semelhante ao irmão dela, aí foi feito o exame também e constatou que era amiloidose em São Paulo, daí no centro, um centro médico, conseguiu diagnosticar. E aí ficou por isso mesmo. Passou 20 anos, a minha mãe começou a desenvolver sintomas iguais aos dos dois irmãos dela falecidos. E aí, 20 anos depois, já tinha a internet, já tinha o Dr. Google, já tinha várias formas de pesquisa, né? E aí, uma médica lá da minha mãe, uma cardiologista, que foi bastante acolhedora, porque a gente tem essa dificuldade também. Os médicos não gostam muito que o paciente sugira alguma coisa para ele, né? Mas essa médica, essa cardiologista, foi muito acolhedora. E a minha mãe falou para ela: eu gostaria de fazer um exame para saber se eu não tenho amiloidose, como meus irmãos. Essa médica nem sabia como proceder um exame, mas ela foi pesquisar um pouquinho e ela descobriu que ela podia pedir uma ressonância magnética cardíaca para investigar a amiloidose. E realmente, nesse exame, deu sugestivo para a amiloidose. Daí foi aquela correria, a gente foi atrás de geneticista, foi atrás dos médicos para ver. E nisso a gente começou a pesquisar na internet e encontramos a Bipar. Nós estávamos desesperados, era uma angústia, era uma agonia, porque a gente sabia que não tinha nenhum medicamento, não tinha tratamento, a gente sabia que não tinha médicos, não tinha lugares para a gente levar minha mãe, não tinha nada. Aí eu conheci o Fábio Almeida através do site da Bipar, entrei em contato com ele, naquele desespero, e aí que a gente achou um caminho para minha mãe. E assim, eu me lembro de cada vez que ela esteve internada, cada procedimento que ela precisava fazer, que os médicos não sabiam como fazer, era a Bipar que me socorria, era assim que eu conseguia resolver. Então, assim, o sofrimento dos pacientes é grande demais e dos familiares é tanto quanto, porque você vê a pessoa ali na sua mão e você não consegue ajudar, porque não tem realmente o que fazer, até que você encontre um caminho, né? Então, essa angústia, esse sofrimento é muito doloroso. Eu costumo falar que você saber que você tem uma doença é ruim, mas você não saber o que você tem e saber que você está doente é muito pior. Com Porque você certeza. sabendo que você tem a doença, você busca alguns caminhos, nem que seja um conforto, os medicamentos, o tratamento, a gente procura o que for possível. Agora, se não sabe o que tem, a angústia é muito grande mesmo, é um sofrimento terrível. Eu acho que para os familiares é igual ao do paciente. O do paciente é uma dor física. E, claro, ele tem também todo o desgaste emocional. Mas os familiares ficam assim, se sentindo impotentes e sofrem muito com essa situação toda. É muito sofrido mesmo, é muito difícil. E você realmente assim, você saber que tem alguma coisa errada com você, porque eu acho que a angústia ela vem muito daí. Você sabe que tem uma coisa errada com você e você não tem um diagnóstico, se fala para onde eu vou, né? Para onde eu corro. E essa dor ela sim extensiva a toda a família que está do lado, não pode, se sentindo impotente também naquele mesmo lugar, né? Exatamente, porque você sabe e assim, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais você vê a gravidade da doença e a dificuldade do tratamento. Então, isso assim, como você vai falar isso para o seu familiar doente? Como você vai falar para sua mãe, olha, mãe, eu descobri que você tem isso sim, mas olha, vai ser bem difícil, Então, quer dizer, a gente tem ainda que passar confiança, passar segurança, lá não, vai dar certo, a gente vai conseguir, tudo mais. E realmente, hoje a gente está numa situação muito mais confortável, muito melhor. Mas, assim, até a gente descobrir os caminhos, a gente sofre bastante. Todos nós. E você falou, por exemplo, na época que a sua mãe descobriu e ela desconfiou e ela acompanhou os familiares dela e tal, que ela tinha perdido, não tinha tanto tratamento. Hoje, como é que está a questão do tratamento, Liana? Hoje nós temos muitas drogas já para amiloidose. Nem todas já estão disponíveis para o Brasil.
tem 3 drogas aprovadas no Brasil, mas só uma é disponibilizada pelo SUS, que é o Tafamidis de 20 miligramas, que é usado principalmente pelos pacientes com polineuropatia. Tá. Tem mais outras 2 drogas que já foram aprovadas pela Anvisa, mas ainda não foram disponibilizadas para dispensação do SUS, e o custo é bastante elevado. Então, assim, a gente ainda precisa trabalhar para conseguir incorporar esses medicamentos nas redes públicas e para a gente conseguir fornecer esse tratamento para os pacientes. Mas existem hoje no Brasil alguns centros de referência que estão oferecendo estudo clínico desses medicamentos novos. E esses centros de estudos, inclusive, eles estão nas nossas redes sociais, a gente divulgou lá, está no nosso site da Ambipar. Essas drogas elas são testadas, já foram testadas em outros países, mas para aprovar no nosso país, elas precisam também passarem por esse estudo clínico aqui. Então, esses centros estão recrutando pacientes para fazerem parte desse estudo clínico, e esse estudo clínico facilita muito a vida da pessoa, primeiro, porque oferece a droga sem custo nenhum. Segundo, que esses centros de referência, eles custeiam todo o período que o paciente está fazendo esse tratamento. Então, as despesas de viagem, é oferecida alimentação, hospedagem, tudo. Então, o paciente pode ir nesse centro de referência no período chamado, uma vez por mês, a cada 20 dias, dependendo do tratamento, e eles podem ter acesso a essa medicação dessa forma. Então, é um dos caminhos que a gente já avançou no Brasil. E existe, assim, uma facilidade até de conseguir isso, desde que a pessoa esteja dentro do perfil necessário para o estudo, né? Então, é necessário que a pessoa entre em contato com esses centros e faça essa avaliação. E, fora isso, a gente tem o Tafamidis, que é dispensado pelo SUS. A pessoa precisa de um laudo médico, precisa de exames que comprovem a patologia, e aí, com esses documentos em mãos, ela pode entrar com o processo de pedir a retirada do medicamento na farmácia de alto custo, que é o Tafamidis de 20 miligramas, com indicação principalmente para polineuropatia nos estágios 1 e 2. O estágio 1 é quando a pessoa ainda caminha, ainda está com toda a condição motora normal. Estágio 2 é quando a pessoa precisa de algum apoio, uma bengala, uma muleta. Uhum. Então, para esses portadores, o Tafamidis de 20 miligramas está indicado e a pessoa pode receber nas farmácias de alto custo. Muito bem. E esses centros de referência, você falou assim, a gente mora num país continental, né? De dimensões continentais. Então, eu queria saber, eles estão espalhados pelo Brasil ou está tudo concentrado em uma região? Como é que está isso? Pois é, você fez uma excelente pergunta. É um trabalho que a Ambipar tem feito de disseminar centros de referências e procurar informar, não é capacitar, porque nós não temos esse poder, mas informar médicos de outras regiões do Brasil. Então, por 2 anos, nós fizemos encontros regionais com médicos, pacientes e a Ambipar em todo o país, em todas as regiões do Brasil. E a gente tem hoje, por exemplo, em Manaus, nós temos médicos que atendem, que já são centro de referência, temos em Brasília, temos no Nordeste, centro de referência, no sul do Brasil tem, mas, infelizmente, os centros de referência que oferecem esses estudos clínicos ainda estão todos concentrados na região sudeste, que é São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, são os centros de referência que a gente tem hoje. Rio de Janeiro também, que é um dos grandes centros que a gente tem, que é o CEPARM, que é conhecido por todo portador de amiloidose hereditária. Então, estão todos lá. Mas nós temos essa vantagem que eu falei, que é do centro de referência, a partir do momento do recrutamento do paciente, fornecer toda a condição para que esse paciente vá até esses locais fazer esse tratamento, né? E se a pessoa não tem condição física, então ela já tem que ser avaliada essa situação para ver como é que vai ser feito esse estudo com essas pessoas. Mas, assim, o Brasil realmente é muito grande e as pessoas precisam ainda ir para a região sudeste do Brasil para fazer tratamento. Mas não quer dizer que em Goiânia, em Manaus, em Recife, Porto Alegre, Curitiba e tantas outras cidades do Brasil, nós já temos médicos que atendem e podem fazer o acompanhamento concomitantemente ao centro de referência onde a pessoa vai. Então, ela pode, de repente, ir no centro de referência
fazer alguma avaliação, algum tratamento específico para amiloidose, mas os outros médicos que a pessoa vai precisar, porque, como eu disse, é uma doença multissistêmica, ela pode continuar indo nos lugares, nas cidades dela, nas regiões dela, procurar centros de referência ou médicos que conheçam a doença. Muito bem, eu acho que essa informação é bem interessante. E outra coisa que eu queria te perguntar, quando você foi falando, falando todo esse trabalho, imagino o trabalho que a Bepar também tem no Congresso, né, para aprovação de lei, e porque a gente sabe que tem hoje no Congresso uma comissão de doenças raras, né? Eu até acompanhei um pouco isso quando eu estava próxima do FAB em 2018. E tem todo um trabalho bem intenso. E a Bepar faz parte desse trabalho e atualiza as pessoas com relação a essas novidades também? Pois é, essa conquista do Tafamid de 20 miligramas foi um trabalho árduo do Fábio Almeida, que era o nosso presidente, né? E fez todo o trabalho que a Bipar tem até hoje, é mérito do Fábio. Teve uma primeira formação da Bipar há muitos anos atrás, daí ela ficou, com a morte do fundador, ela ficou paralisada por uns anos, e aí quando o Fábio resgatou a Bipar, ele fez um trabalho muito bacana nesse sentido, porque eram outros tempos, já tinha tratamentos, já tinha drogas e tudo. E aí o Fábio Almeida, a Bipar, em parceria com a doutora Márcia Cruz, que é do CEPARM do Rio de Janeiro, fizeram todo esse trabalho para podermos trazer para o Brasil, que a Anvisa aprovasse, que a Conitec liberasse o fornecimento para o SUS desse Tafamid de 20 miligramas. Então, assim, é feito um trabalho muito grande, e aí foi convocada a equipe toda de pacientes e parceiros e colaboradores para participar das redes sociais, para a gente fazer uma pressão, para fazer um apelo mesmo para que isso fosse alcançado. E essa conquista foi realmente do CEPARM com a Bipar, foi uma parceria. A doutora Márcia elaborou o protocolo de diretrizes e que foi um sucesso. A gente não teve nenhum risco de perder o medicamento, porque foi muito bem elaborado. E, assim, realmente, a Bipar procura fazer todo esse trabalho, fazer todo ela se empenha grandemente para conseguir, no Congresso, com as autoridades, com os órgãos competentes, com as autoridades da área de saúde, para a gente alcançar esses objetivos que são o centro de referência, atendimento médico nas redes públicas e medicamento para esses pacientes. É um trabalho bastante grande da Bipar, sim, que eu pretendo continuar fazendo na medida do possível, né? A gente faz um trabalho bem grandioso esse trabalho. A gente precisa realmente ter muita força e precisa da união de todos que estão junto com a gente nisso. Uma coisa que eu queria te perguntar é assim, você já tocou um pouco nisso, mas eu queria só retomar. Então, assim, as relações familiares, porque eu acho que a gente conversou um pouco antes da entrevista, até, que eu perguntei como é que as pessoas reagem a esse diagnóstico. Como é que você, pela associação, acaba vendo como é que essas famílias reagem? Você falou, tem a dor, mas, assim, as pessoas procuram, porque o diagnóstico precoce, ele ajuda, pelo que você disse, né? Então, eu queria saber como é que as pessoas reagem na família, como é que você vê a reação das pessoas na família depois da confirmação do diagnóstico da amiloidose? Eu posso dizer que assim, é um misto de sentimentos, né? É como se fosse quando você recebe uma notícia que você não quer receber, a reação é sempre primeiro de susto, de espanto, aí depois vem aquela coisa de raiva, aí depois vem aquele, mas por que eu? Mas por que meu pai? Por que meu irmão? Por que meu tio? Por que meu amigo? Porque afeta até o relacionamento social de amigos, de pessoas próximas também, né? Então, você passa por todos esses estágios. Algumas pessoas já reagem logo e vão à luta, algumas pessoas caem muito, precisam de um apoio psicológico, precisam de um aconselhamento psicológico.
vai muito do apoio familiar que essa pessoa tem, do acolhimento que o médico que ela procura oferece para ela. Então, isso tudo é muito relativo de acordo com o grau de sofrimento de cada um, né? Uhum. E para isso existe o aconselhamento genético, o Instituto Vidas Raras, em parceria com a gente, tem uma equipe de apoio que pode ser procurada, existe um telefone que pode ser usado, você pode pesquisar no site do Instituto Vidas Raras. E a pessoa pode procurar também na cidade dela alguns lugares que oferecem esse apoio gratuito pela Secretaria de Saúde do seu município e tudo mais, porque às vezes acontece casos da pessoa realmente não conseguir lidar com essa situação e ficar bastante desesperada, o que afeta ainda mais a saúde da pessoa, que já está debilitada, que já está adoentada, e aí ela precisa realmente desse suporte, desse apoio. É muito complicado, sim. Não é uma notícia fácil de se receber. Ninguém recebe, eu não conheço ninguém que tenha recebido com tranquilidade essa notícia, por se tratar de uma doença degenerativa, incapacitante e bastante grave, né? E a partir do diagnóstico e do tratamento mais precoce, qual a estimativa de sobrevida? Nós temos hoje uma média não dá para a gente dizer porque existem as drogas novas agora. Então, com essas drogas novas, mudou bastante o perfil. Mas a expectativa de vida das pessoas era assim, os cardíacos, na média de 2 a 5 anos. Os neuropáticos, com neuropatia, de 10 a 15 anos de sobrevida. Hoje, com as novas drogas e com o centro de referência, com a equipe multidisciplinar tratando todo o conjunto da doença, a gente tem expectativas melhores de vida, de sobrevida, né? Liana, eu fico muito feliz com todas essas informações. Para mim, eu estou bastante satisfeita. Eu queria saber que recado você gostaria de deixar. Eu vou deixar na descrição da nossa entrevista todas as referências aqui da associação, dos centros de referência. Então, eu queria só que você falasse que mensagem você quer deixar. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder passar essa mensagem da BIPAR. Eu digo o seguinte, procure nosso site, é o www.abipar.org.br. Vai estar, conforme a Mariana falou, vai estar citado na entrevista. Lá você encontra muitas informações sobre a doença, sobre contatos. Você vai achar os nossos contatos das nossas redes sociais, onde é trocada informação com todos os pacientes. Não se desespere, não desista, não desanime. Existem muitos, somos raros, mas somos muitos e somos muito unidos. Então, contem com a BIPAR, faça seu cadastro no site. Juntos a gente tem mais força. Então, quando a gente tem os nossos números, quando a gente sabe quantos nós somos, a gente tem mais força para lutar, para brigar, para buscar recursos, buscar tratamento. É um trabalho que a BIPAR faz hoje, é criar centros de referências, passar informações, parcerias com médicos, e contato com pacientes de todo o Brasil e de fora do Brasil, associações do Brasil e de fora do Brasil. Então, assim, se existe um caminho para você, esse caminho é a BIPAR. Conte conosco, nos ajude, seja um voluntário, seja um parceiro, faça seu cadastro e procure as informações no lugar certo. Cuidado com as informações erradas. Não pesquise em qualquer lugar, procure referências de onde vocês estão procurando, porque acontecem ainda muitas informações erradas que atrapalham bastante a evolução da sua busca por um tratamento correto, pelo médico profissional correto, pelo tratamento correto e tudo mais. Então, assim, cuidado com as referências, procurem bem se informar para não perder tempo, o tempo é precioso na vida da gente. E contem com a BIPAR, estamos aqui para isso. É um prazer poder ajudar e é um prazer estar aqui com você hoje, Mariana. Muito obrigada. Obrigada, Liana. Eu deixei de fazer uma pergunta que eu fiquei olhando aqui o meu script agora. Então, eu queria só perguntar para você, qual é mais ou menos a idade em que essa doença se manifesta? A gente tem como referência hoje, em média, a partir dos 33 anos de idade.
Tá. Essa é a referência que tem. Mas existem, como eu disse, as várias mutações, e essas mutações têm muitas variações. Então, a gente tem pessoas até com manifestações tardias, depois dos 70 anos de idade, que são as amiloidoses senis, chamadas senis, que é a wild type, que é uma outra variação da amiloidose também. Pode não ser hereditária, mas ela se encaixa no mesmo grupo de tratamento, o mesmo tratamento que é feito e tudo. Então, quer dizer, é muito relativo. Você deve observar o seu histórico familiar. Então, a partir dos primeiros sintomas que podem ocorrer na faixa dos 30 a 30 e poucos anos de idade, você já deve se atentar se você tem um histórico familiar e correr atrás do seu diagnóstico. Procure informações, procure médicos. Sintomas cardíacos incomuns para você que nunca teve, você não tem um histórico familiar de cardiopatia, você nunca teve, também pesquise, vá atrás, que podem acontecer a partir dos 40 anos de idade, os sintomas cardíacos em média, 50 anos, 60, varia muito da variação da mutação. Diana, desculpa ter encaixado uma pergunta no final aí, mas é porque eu fiquei bem assim. Eu estava sabendo que eu tinha esquecido alguma coisa. Desculpa. Imagina que é isso, é realmente uma pergunta bastante importante. Outra questão importante que não foi falada é que as pessoas que têm filhos pequenos não devem se desesperar, se preocupar. Por exemplo, uma mãe de 30 anos que começou a desenvolver os sintomas e descobriu que é portadora de algum tipo de amiloidose hereditária. Ela tem um filho de 5 anos de idade. Ela vai se desesperar e vai querer saber se esse filho é portador também. No Brasil, por lei e por uma questão ética e tudo mais, até porque não existe relato de pessoas com menos de 18 anos de idade que já tenham desenvolvido sintomas, não se faz exame genético para pesquisa de amiloidose hereditária. Então, assim, para as pessoas, os pais portadores de amiloidose, que tenham filhos menores de 18 anos, que não se desesperem, não se apavorem, porque os sintomas não acontecem antes dessa faixa, e nem é aceitável, não se faz exame para essas crianças com menos de 18 anos de idade. Então, assim, não se preocupem com isso ainda. Cuidem da sua própria saúde e depois o filho maior de idade, se optar, se ele desejar, ele fará o exame para saber se ele é portador ou não. Os pais não precisam se preocupar e nem devem se preocupar com isso antes. Então tá bom. Liana, desculpa, mas Imagina. eu adorei realmente o papo. Eu acho importantíssimo a gente discutir principalmente as doenças raras, porque é o que você falou, a angústia do não diagnóstico é muito, muito preocupante, né? Muito obrigada e fica bem, tá? Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada para você também. Obrigada a todos.